gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E o vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como é que foi a minha experiência na inspeção de saúde e falar um pouquinho sobre ela, tá bom? Então se você ainda não me segue lá no meu Instagram, me siga, que é @tamirismuniz com 2E. E não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, curtir, comentar e compartilhar com todo mundo, porque tem vídeo novo toda semana. Gente, então vamos lá. Tinha muita gente esperando, né, esse vídeo falando sobre a inspeção de saúde, então vou contar um pouquinho pra vocês como é que foi a minha experiência. Primeiro, gente, eu vou falar de novo, é sempre bom repetir, tá? Que vocês têm que ler a ICA 160-6, tá? Que é a ICA prevista para a inspeção de saúde da aeronáutica. Eu vou contar um pouquinho sobre a minha experiência pra vocês, tá? Mas lá na ICA vocês vão saber quais exames são feitos, o que é avaliado, o que vai te reprovar lá no dia. Então vocês têm que ler, gente. Eu sei que é grande, né? Dá uma preguiça de ler o edital, a ICA da inspeção de saúde, a NSCA do teste físico, mas é necessário, tá? Então se você tiver alguma dúvida sobre algum exame específico, lá vai estar dizendo com certeza se é critério de eliminação ou não, tá? Então, como eu já falei pra vocês no vídeo do EAP, né, no exame de aptidão psicológica, que na inspeção de saúde é meio diferente, né? A gente fica sozinho, no EAP a gente tem aquela dinâmica de grupo, mas na inspeção de saúde não é assim. Lá eu lembro que quando eu cheguei no dia, eles entregaram tipo uma ficha pra gente, que a gente ia preenchendo conforme a gente fosse passando pelos médicos. Então, por exemplo, tava lá clínico geral, oftalmologista, aí conforme a gente fosse passando, eles iam nos indicando, né, qual seria o próximo exame que a gente ia fazer. E isso tudo a gente fazia sozinho, né? Lembrando que eu fiz isso no Rio de Janeiro, tá? Eu acho que pode variar de estado, né? Cada lugar pode fazer de uma forma, mas no meu foi assim. Eu vou contar como é que foi a minha experiência. Então eles entregavam essa ficha pra gente e a gente ia, né, andando sozinho pelo hospital, não ficava ninguém assim acompanhando, a gente que tinha que procurar onde eram as coisas. A gente conseguia se achar porque dentro do hospital tem placas, tá? Você não vai ficar perdido por lá não. E geralmente sempre o último médico ele vai falar pra você qual vai ser o seu próximo exame. Como tem muitos exames, gente, é um check-up assim mesmo. A gente faz todos os exames que é possível. Então não vou falar sobre cada um deles, eu vou falar sobre os principais. Um dos que vocês pedem mais pra eu falar é sobre o oftalmo, né? O oftalmologista. Eu fiz um post lá no meu Instagram, tá? Falando sobre isso, expliquei a diferença de acuidade visual e de grau, tá? Porque é diferente. Então isso varia muito. Você precisa ir no oftalmo pra saber quanto que você tem de acuidade visual. Eu vou falar mais visando o CFS e o IAGS, tá? Porque é diferente para os outros concursos, por exemplo, para quem quer ser aviador, quer fazer a AFA. Para esses dois concursos, né, da EA, é 20/40 de acuidade visual sem correção e com correção é 20/20. Agora, para quem não é aeronavegante, é 20/200 sem correção e 20/30 com correção. Então é diferente, né? Para quem é aeronavegante acaba sendo um pouquinho mais puxado nessa parte de acuidade visual. Uma outra coisa que vocês me perguntam bastante também é sobre a altura, né? Que é 1,60 para o masculino e 1,55 pro feminino. Lembrando que eu tô falando só dos concursos para EA, tá? Que isso também varia, se você quiser fazer para aviador. Então é diferente, gente, mas vai estar tudo lá na ICA que eu falei pra vocês, tá? Então vocês sempre me perguntam se isso reprova, gente. E sim, isso reprova. É esse momento que a gente mede a altura, né? A gente também vê o nosso peso lá, que é outra coisa que reprova também. E nessa ICA que eu falei pra vocês, vai estar explicando como é que se faz o IMC e vai estar lá, né, quanto que é para ser considerado magreza, sobrepeso, obesidade nível 1. E para você ser aprovado, você não pode estar menor, né, do que aquele número de considerado que é magreza, não pode ser menos do que magreza e não pode ser mais do que sobrepeso. Só o que dá incapaz, né, dá o resultado incapaz, só se o seu IMC estiver acima, né, daquele valor máximo considerado para sobrepeso, né? Que aí seria obesidade nível 1. Eu vou deixar aqui o print dessa parte da ICA para vocês darem uma lida lá, tá? E uma outra coisa que é importante vocês irem lá dar uma lida é sobre a imunização, que seria a carteirinha de vacinação, que eu cheguei a comentar para vocês também em um desses vídeos aí que eu fiz.
que para quem é aeronavegante precisa levar a carteirinha de vacinação, porque lá nessa ICA que eu falei para vocês também vai estar quais vacinações são obrigatórias, né? Quais vão ser exigidas para o pessoal que é aeronavegante que precisa levar. Quem não é aeronavegante não precisa levar, mas se você não tiver com a carteirinha em dia, depois lá na escola você vai ter que tomar tudo. Então, se você quiser colocar sua carteirinha de vacinação em dia também, mesmo você não sendo um aeronavegante, também é bom, né? Que aí você já vai adiantar, porque tem vacinas que acabam dando efeitos colaterais da febre, então é melhor você sentir febre agora do que sentir febre lá na escola, né? Algumas meninas ficam com dúvida referente ao exame ginecológico, se tem que levar algum exame ou não. Na minha época, quem não tinha tido nenhum tipo de relação não precisava levar nada, né? Só quem já tinha tido que era para levar aquele citopatológico. Mas hoje em dia parece que estão exigindo agora que quem nunca teve nenhum tipo de relação leve algum comprovante disso. No vídeo do EAP eu também comentei com vocês que tinha uma entrevista, né, com um psiquiatra / psicólogo na inspeção de saúde. Ele pega uma daquelas fichas que a gente preencheu lá no EAP, lá no início, ele vai avaliar o que você respondeu naquelas questões que eu falei lá no vídeo anterior pra vocês. E ele vai começar a conversar com você, né? Vai perguntar sobre sua vida, se você já trabalhou, histórico escolar, histórico familiar, esse tipo de coisa. Vai ser uma conversa normal, só que ele vai instigando você a falar um pouquinho sobre essas coisas pra saber um pouquinho de você. Eu fiquei meio nervosa, né? Porque é uma entrevista assim meio que particular só com ele, dá um nervosismo, mas é super tranquilo, gente. Eu achei muito tranquilo mesmo. Então, gente, a inspeção de saúde ela é uma etapa que acaba durando o dia todo, né? Porque, como eu falei, são diversos exames. E o meu conselho, né? O conselho que eu tenho pra vocês é pra vocês tentarem fazer um check-up antes de ir fazer a inspeção de saúde, porque se tiver algum tipo de problema, vocês conseguem sanar antes, né? Se for um problema solucionável, né? Claro. Mas é sempre bom você saber antes do que chegar lá e depois ter que entrar com recurso, ter pouco tempo para resolver. Então faça um check-up antes de fazer a inspeção de saúde para dar tudo certo, tá bom? Então eu espero muito que vocês tenham gostado de saber um pouquinho como é que funciona essa etapa. Fiquem com Deus. Um beijo e tchau!